CBN e a Tecnologia, com Gilberto Sudré. Gilberto, hoje tem a explicação para a gente, tá? Não só de como a gente tentar descobrir, né, os vazamentos de dados. A gente já sabe que há toda uma investigação no Brasil em torno disso, até porque vazou mais depois da minha última conversa com Gilberto Sodré, como ele vai nos ajudar também com a entrevista de ontem, tá? Com o Procon de Vitória, que passa então a exigir que os provedores de internet entreguem nas contas um gráfico de entrega, de medição, tá? Do serviço. A gente vai aprender com o Gilberto também como é que a gente faz isso dentro de casa. Bom dia para você, hein, Gilberto? Bom dia, Fernanda. Bom dia, ouvintes da CBN. Então, Fernanda... Bom, por onde a gente começa? A gente começou sobre a questão de vazamentos, né, de dados, com aquele vazamento de 220 milhões, 223 milhões de CPFs, informações como score de crédito, outras coisas. E agora temos mais um novo vazamento de dados que aconteceu agora a partir de fevereiro, né, com informações vazadas de CPF, número de celular, tipo de conta telefônica e uma série de outras informações de contas de celular, né? Nesse caso, né, a gente tem aí, ao todo, mais de 100 milhões de contas foram vazadas e, a princípio, a gente imagina, né, pelas informações que a gente tem até agora, são das operadoras Claro e Vivo, né? O hacker que foi responsável por esse vazamento, né, ele afirmou que tem informações de contas de mais de 50 milhões de contas da Vivo e 40 milhões de contas da Claro. Então, veja que estamos na época, né, na safra de vazamentos de dados em relação a isso. E aí, né, na verdade, o que a gente tem que observar é os cuidados que a gente tem quando acontecem vazamentos como esse. O que a gente deve fazer em relação a essa situação. E aí, basicamente, a gente pode ter algumas ações. A gente tem algumas legislações do Brasil que fazem proteções em relação a isso. A gente pode, por exemplo, fazer uma reclamação direta à Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que agora tem um site deles, né, anpd.org.br, que aí você pode, por exemplo, fazer algum tipo de reclamação. As sanções e multas previstas pela LGPD só vão começar a ser aplicadas a partir de agosto desse ano, mas ainda assim já dá para fazer algum tipo de denúncia, né, nesse caso. Como os nossos dados estão públicos na internet, né, nessa questão, a gente tem alguns cuidados que devem ser tomados em relação a isso. Primeiro, cuidados com as transações financeiras que a gente faz através da internet, seja compras, né, ou mesmo questões de uso de aplicativos bancários na internet. Evitar de deixar o número do cartão de crédito ou outros documentos cadastrados em sites de compras, né, ou vinculados ao seu navegador. Então, ou seja, isso também é uma questão interessante, de você não deixar gravado lá o seu cartão de crédito no aplicativo, lá no celular, em relação a isso, né? Porque isso é uma questão importante também. Esses dados que estão no site podem ser vazados, né, nesse caso. Um outro recurso interessante é o uso de cartões virtuais, né, que podem ser fornecidos pelos próprios bancos, nesse caso. Então, eu tenho lá vários serviços de bancos que têm um recurso de você criar um número de cartão de crédito temporário que vale apenas para aquela transação. E aí, se essa transação, essa informação vazar, não vai ter praticamente nenhum tipo de impacto, porque aquele cartão de crédito foi utilizado naquela compra e depois não usa mais ou não tem mais essa informação, né? Então, nessa questão. Sempre checar compras, né, antes das compras, o cadastro, buscar informações de onde você está comprando, né? Cuidado com os dados pessoais que você fornece, principalmente por telefone, e solicitações por mensagens instantâneas, né, como WhatsApp ou Telegram. Muitos golpistas usam essas formas de contato com suas propensas vítimas, né, ou supostas vítimas, para obter informações em relação a essa questão. E monitorar de forma muito próxima a todas as suas contas bancárias, movimentos de cartão de crédito, né? Porque eu tenho recebido várias reclamações, até perguntas de pessoas que tiveram tentativas de troca de senhas de seu cartão de crédito feitas, né? Recebido boletos bancários falsos, né, também no seu ambiente. Então, desconfie dos boletos bancários que você recebe pelo e-mail, né, nessa questão, né? E existem alguns serviços interessantes de monitoramento de CPF. E aí um serviço interessante, gratuito, é o chamado de Registrato,
que foi lançado pelo Banco Central agora. Então, o Registrato, que você tem acesso através do site credenciamento.bcb.gov.br, ele faz um monitoramento das suas atividades financeiras. Então, através do Registrato, você vai ter informações sobre sua movimentação de chaves do Pix, sobre operações de câmbio, endividamentos e até relacionamentos financeiros. Tem um processo de cadastramento, não é um processo direto, você tem que indicar que você é você mesmo, Banco Central, e você pode usar o seu telefone celular, ou o aplicativo do banco, ou um certificado digital. Uma vez autenticado para o Banco Central nesse serviço Registrato, você vai ter acesso à sua movimentação com outros bancos, ou quem está usando o seu CPF, por exemplo. E aí você já pode verificar se tem alguma coisa estranha acontecendo com o seu CPF. Então, e além do Registrato, tem outros serviços também disponíveis pelo mercado de monitoramento de CPF, né, ou seja, de débitos que são feitos com esse CPF, para você ficar atento que se o golpista está usando o seu CPF ou seus dados vazados para fazer algum tipo de crédito. Então, vários cuidados aí que a gente tem que ter em relação a esses vazamentos de dados que estão frequentes, né, bem frequentes. Eu diria que praticamente CPF vazaram todos os CPFs de 2019, né, aqui no Brasil, né, e pelo menos esse vazamento final agora das linhas telefônicas, pelo menos 40% das linhas telefônicas hoje no Brasil têm os seus dados também publicados na internet. Que é um absurdo, né, Gilberto? É bem complicado, viu? Muito complicado isso, né? Mas é passível até de indenização, já tem gente discutindo isso. Com certeza, né? E é passível. Agora, a dificuldade, né, da indenização, e a gente espera que a Polícia Federal e a NPD cheguem a uma conclusão, é saber exatamente a origem do vazamento, né? Essa é uma questão que eles estão investigando, né? A Polícia Federal está investigando também, a NPD também, né? E assim, no começo a NPD estava meio tímida, né? Quando houve aquele primeiro vazamento, né, em relação a isso. Mas agora, quando apareceu esse segundo vazamento das linhas, dos dados de telefonia celular, parece que a NPD finalmente acordou, né, e agora está provocando, né, os órgãos de investigação para tentar chegar à origem desses vazamentos todos que estão acontecendo aí. Entendido. Bom, diante aí desse cenário, cada vez mais a gente tem que se atentar àquilo que o Gilberto sempre fala, né? Colocar todos os códigos possíveis de segurança instalados em tudo que a gente faz para evitar a entrada. Exatamente, Fernando. Assim, principalmente na questão de autenticação em 2 fatores. Vários serviços hoje já têm essa possibilidade, então ative a autenticação em 2 fatores em todos os serviços que estão disponíveis esse tipo de recurso. Uhum. Bom, Gilberto, do vazamento de dados, a gente tem aquela outra demanda que o Procon de Vitória notificou todas as operadoras e provedoras, né, de internet que trabalham na capital, que oferecem serviços na capital, para que elas passem a incluir nas suas contas, né, para o consumidor, um gráfico da oferta do serviço ao longo do mês, todos os dias, até para que eles possam ter, quem contrata o plano, tem ideia de efetivamente o que está recebendo. A ideia é super legal, né, a essa discussão aí de se eles já nessa conta agora de final de fevereiro já vão conseguir incluir esse gráfico ou não, eles estão correndo o risco, inclusive, de serem multados. Agora, muitos dos ouvintes ontem me perguntavam como é que a gente mede isso dentro de casa. Então, legal, uma boa pergunta. A primeira dica é usar um computador, né, que esteja conectado via cabo no roteador. Não usar o Wi-Fi. O Wi-Fi ele é um gargalo nessa comunicação e vai te dar uma medição errada, né, ou distorcida do tráfego. Então, a primeira providência é pegar um computador e conectar ele diretamente via cabo no roteador. E aí você pode usar na verdade, um site chamado www.brasilbandalarga.com.br www.brasilbandalarga.com.br. É o site oficial de medição de velocidade na internet. E aí, para fazer esse teste, também é recomendado, além da conexão do computador via cabo no roteador, que você desconecte todos os dispositivos que têm algum tipo de tráfego, ou estão usando algum tipo de tráfego. Então, desconectar os celulares, tablets, que estão, deixar desligado, né, ou desabilitar lá o Wi-Fi, para que só o computador que esteja conectado via cabo no roteador faça o teste. E aí você vai ter uma visão clara de como é que está o seu acesso à internet. É um teste desse site bastante completo, vai te dar velocidade de download, velocidade de upload,
tempo de ping, jitter, uma série de outros parâmetros lá da sua navegação, e você vai ter uma boa ideia de como é que está o serviço que o seu provedor está fornecendo para você. Uhum. Isso oscila, né? Inclusive, ela explicou ontem, a Denise Zaita, que é a gerente do Procon, de que não vale a medição de meia-noite às 6 da manhã, não. Exatamente. Assim, na verdade, a legislação diz que os provedores eles podem, são obrigados a fornecer no mínimo, na verdade, no mínimo 40% do que foi contratado. Então, se você contratou 100 mega, você tem que ter pelo menos 40 mega de tráfego, né, no seu acesso à internet. É uma coisa estranha, mas infelizmente é isso que a legislação existe. Isso na medição instantânea, ou seja, você foi lá e mediu a velocidade naquele momento. E você tem também uma medição média, que aí tem que ser 80% do que você contratou, que a média vale para uma medição ao longo de todo o dia, né? Ou seja, ou toda semana, e você tem uma média dessa velocidade. Mas a velocidade instantânea, aquela que você mediu naquele momento, tem que ser no mínimo de 40% do valor que você contratou da sua velocidade. Entendido. Bom, deixada a dica aqui, vamos para as perguntas. Nossos ouvintes, o Davi, ele fala que a TV dele começou a aparecer uns anéisinhos na tela. Ele pergunta se isso é algo grave, é uma Samsung Smart, tem 6 anos de uso. Então, Davi, aparentemente é um problema na tela de LCD. Eu recomendo que você leve uma assistência técnica. Acredito que não tem como resolver isso de forma... você resolver isso, né, diretamente, né? É interessante que você leve uma assistência técnica para que eles deem uma olhada no que está acontecendo. Né? Uhum. Além do ouvinte estar com problema na tela, o Davi, a Maria também. Ela tem uma TV de plasma de 50 e ela quer saber como ela transforma em smart. Então, Maria, qualquer um daqueles dispositivos que a gente comentou no CBN Tecnologia já vai ser suficiente para transformar a sua tela de plasma de 50 polegadas numa Smart. Então, você pode usar, por exemplo, um Chromecast, pode usar um Fire TV, né, da Amazon, um NVIDIA Sticker, que também ou até mesmo um TV Box. Qualquer uma dessas opções, você vai poder ligar via um cabo HDMI na sua TV de plasma e transformar a sua TV de plasma em uma Smart TV, sem problema nenhum. Até tem também, inclusive, na relação que eu comentei do CBN Tecnologia, a Apple TV também. Então tem 5 opções aí que você pode usar para transformar a sua TV de plasma numa Smart TV. Que legal. O Rogério disse que você já sugeriu algumas vezes um banco de senhas para que a gente pudesse consolidar todos em apenas um aplicativo. E ele pede para você repetir novamente a dica. Então, 2 aplicativos que são gratuitos, ou que têm versões gratuitas, que pode ser utilizado para isso, como cofre de senhas, é o LastPass ou o KeePass. São os 2 aplicativos que são gratuitos. Existem outros que são pagos, né? Até tem uma série de soluções de antivírus também que oferecem essa solução de cofre de senhas, mas o que eu recomendo como aplicativos gratuitos seriam o KeePass e o LastPass. Ok. Bom, eu tenho um ouvinte aqui, o Wanderson. Olha que carinho, viu? Ele mudou para São Paulo, mas continua ouvindo a Rádio CBN Vitória. Mas nosso agradecimento aqui, né, Gilberto? Legal, Wanderson. Obrigado aí pela audiência, né? Sucesso aí em São Paulo e fique ligado, continue ligado aqui na CBN de Vitória. Isso aí. E a gente encerra com os destaques que marcaram nossa semana. Viralizou. Conta pra gente. Vamos lá, Fernanda. Primeiro, um ataque que aconteceu nos Estados Unidos de um hacker que tentou contaminar, ele invadiu o sistema de tratamento de águas de uma cidade dos Estados Unidos e tentou contaminar todo o suprimento de água da cidade com soda cáustica. Ou seja, ele conseguiu alterar, tentou, na verdade, alterar aqueles parâmetros dos químicos que são colocados na água para o tratamento dessa situação. Isso mostra para a gente, na verdade, como a parte de segurança da informação não é só a questão de privacidade dos nossos dados. Muitas infraestruturas críticas, como infraestruturas de hospitais, distribuição de energia elétrica, distribuição de água,
também podem ser impactados, né, e podem causar mortes, inclusive. Então, essa é uma notícia que me chamou a atenção exatamente porque isso está chegando cada vez mais próximo, né? Ou seja, os ataques não estão só agora vislumbrando o ataque da questão financeira, o roubo de informação privada para fazer algum tipo de golpe. Na verdade, os hackers também podem chegar e atacar algum tipo de infraestrutura crítica, né, e causar danos realmente graves à sociedade. Outra notícia que me chamou a atenção, a gente falou bastante, né, do Clubhouse, né, no último CBN Tecnologia, e o Facebook não ficou parado. Já foi manifestado por alguns diretores executivos do Facebook que o Facebook estaria trabalhando num produto similar ao Clubhouse, né, para fazer frente ao Clubhouse. Como o Facebook ele fica sempre antenado nessas coisas, a gente já viu que o sucesso do Clubhouse já incomodou o Facebook, que está tentando fazer uma ferramenta similar, né? Ou como ele fez com o WhatsApp, se ele não conseguir fazer nada parecido com isso, ele pode, inclusive, tentar comprar o Clubhouse, né, nessa situação. Que é uma situação bem complicada hoje em dia, porque o governo americano está de olho nessas aquisições, né, que acabam prejudicando a concorrência na internet. Vamos ver como é que isso vai se desenrolar em relação a isso. Você está sintonizado conosco na Rádio que Toca Notícia. Hoje, sexta, é dia de tecnologia. O Gilberto já conversou conosco sobre o vazamento de dados, também sobre como você medir na sua casa, né, o sinal do seu provedor de internet. E agora a gente vai para os últimos destaques com as respostas também das perguntinhas aqui do Alfredo e do Wilson. Gilberto? Vamos lá, Fernanda. Então, o último destaque dessa semana que me chamou a atenção foi, a gente falou várias vezes aqui sobre o Office Lens, aquele aplicativo gratuito da Microsoft que converte, né, imagens e fotos em PDF de documentos. Pois agora, o Microsoft Lens, na verdade o Office Lens, que mudou agora para Microsoft Lens, ele tem um recurso bem interessante na versão gratuita, que é ele reconhecer, né, as letras, né, e fazer o chama de OCR, ou seja, ele converte uma imagem, na verdade, num texto digitável ou alterável. Então, é uma questão bem interessante. E ele também tem agora incorporado um leitor de QR Code também dentro dele. Então, algumas novidades interessantes, né, para o Microsoft Lens agora, né, e a atualização já está disponível para usuários do Android e vai chegar para dispositivos da Apple nos próximos meses. Então, mais uma indicação aí de quem está procurando um aplicativo que converte, né, de imagem para PDF, né, ou digitaliza, na verdade, documentos. Então, é o Microsoft Lens também. Uhum. Bom, vamos lá. O Alfredo, ele está sugerindo aqui um bloqueador, tá? Tipos de streaming. Ele disse que é o Traffic Shaping, é isso? Traffic Shaping, na verdade, eu não conheço exatamente esse aplicativo que ele está sugerindo, mas uma forma de você limitar o tipo de tráfego que está passando pela rede, né? Ou seja, eu não conheço especificamente esse aplicativo. Ele está usando no computador, por exemplo, aí ele poderia explicar um pouco melhor para a gente até fazer um teste, né, para ver se funciona, como ele funciona. Ele diz que é um provedor bloqueador para alguns tipos de streaming e ele gostaria de saber se ele detecta se isso está ocorrendo ou não. Tem que baixar para que ele funcione, esse Traffic Shape, ou não? Agora, entendi a pergunta. Na verdade, o que acontece? Os provedores, eles são obrigados a manter a neutralidade da rede, segundo o Marco Civil da Internet. Ou seja, o provedor não pode fazer uma filtragem do tráfego que chega até a sua casa, dizendo assim que o tráfego que vem do local, por exemplo, lá do YouTube, ele vai ter uma prioridade sobre o tráfego que vem do Netflix, por exemplo. Não pode acontecer isso. Essa diferenciação é chamada de Traffic Shaping, né? E isso é ilegal no Brasil. Como é que ele pode fazer isso? Assim, na verdade, o que ele pode fazer é testar, por exemplo, a performance de cada um desses serviços para saber exatamente se tem algum tipo de diferença nessa situação. Existiu, na verdade, um serviço na internet que fazia esse tipo de avaliação, né? Ele foi tirado do ar. Eu até vou procurar, até uma boa dica, procurar aqui se tem algum outro serviço hoje disponível, né, que faz essa avaliação. Ou seja, você entra num certo site e ele testa se o provedor tem algum tipo de restrição para algum tipo de tráfego que não, que seria ilegal, inclusive. Uhum. E o
Wilson, ele pergunta, ele diz que recebeu informação de que o Banco Central também estaria disponibilizando, né, um canal de monitoramento para o vazamento de dados. Se é possível fazer isso, ontem eu li isso também, tá? E lá no site do Banco Central tem um item aqui todo dia, alerta contra golpes envolvendo o nome do Banco Central, instituições financeiras. O endereço é o bcb.gov.br, é de Banco Central do Brasil, bcb.gov.br. Foi exatamente o que eu comentei aqui agora. Que você disse. Né? Chama de registrato. Né? O registrato é um serviço do Banco Central gratuito que você pode detectar fraudes em tempo, a tempo de ser denunciada nessa questão. Então você entra lá o site chama-se credenciamento.bcb.gov.br e você tem 4 formas basicamente de se identificar para esse serviço, para dizer que você é você mesmo. Como ele vai te dar informações que são muito sensíveis, informações financeiras, chaves do Pix, então você tem que entrar nesse site e você pode se autenticar dizendo que você é proprietário daquele CPF através do celular, tem um processo lá explicando direitinho, passo a passo. Você pode usar a parte do seu aplicativo do banco para isso também, se você quiser, e se o aplicativo tiver esse recurso. Você pode usar um certificado digital seu, ou você pode, e aí a outra opção que é um pouco mais difícil, é se dirigir ao Banco Central, ao escritório do Banco Central em Brasília. Então, são as 4 opções que eles têm para você fazer o seu registro no serviço chamado de registrato. E aí, você tendo esse registro, você vai ter um monitoramento do seu CPF em relação a atividades financeiras. Caso tenha alguma atividade que você não entenda como verdadeira, você pode agir bloqueando aquele processo ou tomando as devidas cuidados ou ações antes de aquilo virar um problema realmente para você. Gilberto, muito obrigada. Até quarta que vem, hein? Obrigado, Fernando. Obrigado aos ouvintes pelas muitas participações. Até a quarta-feira e mais tecnologia.